Olá! Nós estamos numa série de vídeos chamado Escolha Viver. E hoje a gente quer destacar junto com você um dos aspectos mais importantes da nossa caminhada com Deus e com as pessoas. Escolha viver perdoando e aprendendo a perdoar. Escolha viver perdoando e aprendendo a perdoar. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. A Bíblia é clara em dizer da necessidade do perdão. Nós, se você for um cristão, você precisa e precisou ser perdoado por Cristo na cruz. O perdão é necessário para as nossas vidas, mas é também necessário para a vida das outras pessoas. A Bíblia é clara em nos mostrar que o perdão traz benefícios físicos, emocionais e espirituais. E são vários os textos bíblicos que nos apresentam histórias e prescrições sobre a necessidade de perdão. O texto da parábola do Mateus 18, os textos que falam sobre a perseguição de Saul a Davi em 1 Samuel capítulo 24 e 26, a história de José no livro do Gênesis, capítulo 37 a 50, a oração do Pai Nosso, quando na oração a gente diz: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido. As orientações de Jesus em Mateus no capítulo 6, versos 14 e 15. Quando Jesus diz: olha, se você lembra de alguém que você precisa pedir perdão, peça perdão. Os textos de Paulo, o texto de Hebreus, quando diz que nós não devemos ter amargura na vida. São vários os textos que nos mostram a necessidade de perdoarmos e de pedirmos perdão às outras pessoas. Hoje nós focaremos em como perdoar. Mas aqui é importante mencionar porque existem alguns mal entendidos sobre perdão que podem gerar dificuldades e podem nos impedir de perdoar. A primeira coisa que perdão não é esquecer ou minimizar o erro que o outro fez. A ideia de que não se lembre do mal que o outro fez, às vezes é absolutamente impraticável. A Bíblia é clara e nos orienta a perdoar pequenas ofensas. Isso está no livro de Provérbios. Mas grandes ofensas, dificilmente nós conseguimos perdoar sem que a gente entenda, reconheça e tome a decisão do perdão. A ideia de que eu vou esquecer uma grande ofensa, uma traição, um abuso, um ato de violência, uma desonestidade, uma passada de perna que eu recebi ou que você possa ter recebido, não faz sentido. Esquecer é uma função neurológica. Perdoar é uma decisão do coração, do caráter cristão, de uma vida diferente. Um segundo ponto que perdão não é abdicar do senso de justiça. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que o perdão é não querer, por exemplo, que a pessoa pague pelo erro. Ou alguém que roubou, por exemplo, não pague pelo crime que cometeu, ou alguém que fez um ato de violência não receba a devida justiça. Perdoar também não é continuar sofrendo violência ou sofrendo a ação de prejuízo por parte do ofensor. Então, às vezes a pessoa diz: perdoe, mas em alguns momentos isso significa sair da casa do mesmo ofensor. Isso significa fugir de um contexto de violência, isso significa ter uma medida protetiva, por exemplo. Perdoar também não é exigir que o outro peça perdão. A ideia é assim: eu só perdoo se fulano pedir perdão. Às vezes esse fulano já morreu. Às vezes essa pessoa não reconhece o seu pecado. E aí você vai ficar guardando amargura na vida porque essa pessoa se recusa a pedir perdão. Ou às vezes ela morreu. Da outra forma, perdão não é algo que se merece, porque nós não merecíamos o perdão de Deus. E Deus nos perdoou. E perdão também não é reconciliação. Existe uma diferença entre perdoar e ter uma reconciliação. O que é perdoar? Porque eu falei o que não é, mas o que é
perdoar? Perdoar é reconhecer que houve a ofensa, mas abrir mão do desejo de vingança, do desejo de ferir, do desejo de fazer mal, do desejo de fazer com que o outro sofra as consequências, do desejo de você decidir o que fazer na vida do outro e entregar esse desejo nas mãos de Deus. Ou, no caso, se isso envolve uma questão judicial, na mão das autoridades. Isso é perdoar. Mas perdão não é reconciliação. Você pode perdoar alguém, mas isso não significa que essa pessoa voltará a ser o seu amigo, por exemplo. Ou você voltará ao relacionamento amoroso que você tinha com essa pessoa, por exemplo. E isso é importante porque muitas vezes as pessoas não perdoam porque elas acham que perdão exige reconciliação, que perdão exige abdicar do senso de justiça, que eu preciso esquecer o que aconteceu de errado, o que não é verdade. Perdão é abandonar o desejo de vingança, entregar esse desejo de vingança ao Senhor, porque ao Senhor pertence a vingança, diz o Senhor no livro de Deuteronômio e no livro de Romanos, no capítulo de número 12. Então, o que é perdão? Perdão é entender que você foi ferido, machucado, traído, ofendido, humilhado, desrespeitado. E que, por causa disso, há um senso, uma vontade, um desejo de ferir, de machucar, de pagar na mesma moeda, de bater de volta, de machucar também. E entregar esse desejo ao Senhor e deixar que o Senhor lide com a situação. Isso é perdão. E é isso que Deus chama você e a mim a fazermos isso. Por quê? Porque a base do perdão foi o que Deus fez por nós e porque Ele fez por nós, Ele nos chama a fazer também. Porque você e eu ofendemos a Deus com os nossos pecados, com a nossa forma rebelde de tratar a Deus. E Ele nos perdoou quando nós não merecíamos ser perdoados. Então a ideia de que a pessoa precisa merecer o seu perdão não faz sentido. Porque você vai se tornar preso a uma pessoa que te feriu e essa pessoa talvez nunca mereça. Da mesma maneira como você e eu nunca merecemos sermos salvos por Cristo e fomos. E porque o perdão é baseado na graça de Deus e não no mérito, não nas obras. Um texto importante na Bíblia fala sobre isso, é Romanos 4, versos 4 e 5. Ele vai dizer, falando acerca de Davi e de Abraão, que se fosse pelas obras que as pessoas fossem salvas, então as pessoas poderiam cobrar a Deus. Mas elas foram salvas pela graça. E porque, uma vez que elas foram salvas pela graça, não há nada que elas possam cobrar de Deus. Da mesma maneira, o perdão que Deus nos oferta. Nós não fizemos nada para merecer o perdão de Deus. Pelo contrário, nós sempre fizemos, nas nossas ações e rebelião a Deus, algo para nos afastar ainda mais dele. Mas Ele escolhe nos perdoar em Cristo pela sua graça. Então Ele nos chama, especialmente a você que se diz um cristão, a perdoar alguém que talvez tenha te ofendido, porque a verdade é, você será ofendido na sua vida. Da mesma forma, você também machucará as pessoas. Você pode, eu e todos nós podemos em algum momento da vida sermos traídos, ofendidos, machucados, sofremos abuso, sofremos algum tipo de violência. E essa realidade não pode nos impedir de viver um caminho com Deus. Porque caso a gente escolha não perdoar, nós nos deixamos ser dominados pela amargura. Nós somos dominados pelo rancor, pela mágoa, pelo ressentimento. E se a gente opta pela vingança, nós aumentamos o ciclo da violência, nós aumentamos o ciclo da destruição. Então a base que Deus nos chama é o perdão. Só que perdão é desafiador. E como perdoar? Bom, no YouTube da nossa igreja nós temos uma série de vídeos e mensagens falando sobre o perdão. Quero destacar uma que foi feita em
2021 sobre escolher o perdão e não a vingança. Vai ter o link aqui, você vai poder clicar e ver esse vídeo. Ainda, você pode, essa aula, olhá-la, lê-la com detalhe, observar o texto que a gente vai mencionar, mas o importante é, o perdão é necessário para o bem-estar da nossa vida. E eu quero falar sobre isso contando um estudo de caso da vida de José. José era um rapaz que tinha 12 irmãos. 11 irmãos, perdão. E José foi traído pelos seus irmãos. Foi vendido como escravo e passou de 13 a 15 anos da sua vida, sofrendo as mais diversas injustiças, porque os seus irmãos, por inveja, por despeito, acharam que deveriam dar um fim na vida de José. O tempo passa, José se torna alguém importante e ele tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, de fazê-los sofrer, de fazê-los passar pelo mesmo sofrimento que ele passou. Só que ele escolhe não agir assim. Ele escolhe perdoar os seus irmãos. O tempo passa, o pai de José morre e os irmãos pensam, ele não fez nada com a gente porque o nosso pai ainda estava vivo, agora ele vai se vingar da gente. E José fala um texto maravilhoso que está nas nossas escrituras, na palavra de Deus, no livro do Gênesis, capítulo 50, verso 20. Ele vai dizer, olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Aqui nós temos um padrão de como perdoar. Um padrão de como podemos perdoar nos nossos relacionamentos. Porque se você observar o texto é esse, Gênesis 50, verso 20. Vós, ele se referindo aos irmãos dele, intentaram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Primeiro ponto para que a gente possa perdoar é reconhecer que fomos ofendidos. Reconhecer que houve a traição, que houve a mágoa, que houve a ofensa contra nós. Veja, José não disse, vocês estavam de cabeça quente, ou foi um momento difícil da vida de vocês, ou porque a sociedade opressora fez com que você tomasse essa decisão. Não, ele não falou isso. Ele disse, vocês intentaram o mal contra mim. Vocês me traíram, vocês quiseram fazer o mal. Então, o primeiro passo é reconhecer a ofensa. E isso é algo que muitas vezes nós não fazemos, especialmente em comunidades religiosas. Em comunidades religiosas, as pessoas tendem a fingir que elas não têm problemas. Então a pessoa finge que não foi ofendida, finge que não foi magoada, finge que não ficou chateada, mas ela vai acumulando ódio, amargura, situações complicadas que depois lá na frente você vê um não fala com o outro briga com um, o outro tem dificuldade com o outro. Por quê? Porque as pessoas não aprenderam a perdoar e serem perdoadas. E pedirem perdão. Aliás, isso é uma boa base. Como é que você sabe que você e eu estamos vivendo numa comunidade saudável se há perdão e pedido de perdão? Uma comunidade onde você perdoa e pede perdão. Uma comunidade, uma família onde você perdoa e você pede perdão. Um grupo de amigos onde você erra e você pede perdão e você, quando é ofendido, você perdoa. Se você vive num ambiente onde só você perdoa e o outro não pede perdão, há uma disfuncionalidade. Se você vive num ambiente onde só o outro pede perdão, mas você não perdoa, ou você não pede perdão, há uma disfuncionalidade, há uma doença ali que precisa ser tratada, porque está faltando o Evangelho do Senhor Jesus naquela localidade, naquela família, em você e em mim. Então o primeiro passo é, reconheça que você foi ofendido, reconheça que você tem algo que você precisa lidar. Segunda coisa é, olhe a sua dor a partir da perspectiva de Deus. Porque veja,
A história de José nos mostra que Deus estava atuando ainda que não parecesse. Deus estava com José ainda que parecesse que Deus fosse contra José. Mas lá no final, porque ele escolheu perdoar, ele conseguiu perceber isso tudo. Porque ele escolheu se submeter ao Senhor, ele percebeu que Deus estava agindo apesar de todas as circunstâncias. Nós precisamos aprender a olhar as nossas dores a partir da perspectiva da soberania de Deus. Porque veja, se você não olha para a sua vida a partir da soberania de Deus, sobra o desespero. Um dos grandes problemas que a gente vive e lida hoje com a questão do sofrimento é porque nós vivemos numa cultura que é secular. A cultura secular tenta tirar Deus da história. Então o que acontece? As pessoas não levam Deus em consideração e a vontade de Deus e que Deus controla o universo. Então na cabeça delas está tudo na mão delas. Então quando acontece uma ofensa ou um sofrimento, uma doença, uma situação terrível, a pessoa olha para isso e só consegue enxergar a perda. E como ela não olha mais para Deus, ela não enxerga mais Deus na vida, na história, na família, na igreja, no mundo, como ela não percebe mais a ação de Deus, ela só consegue observar que o sofrimento limita a vida, traz dor e traz sofrimento, traz dificuldade. Então, ela se fecha ainda mais e se torna mais amargurada. Então, a gente precisa aprender, isso é um desafio, olhar as nossas dores e os nossos sofrimentos à luz da soberania de Deus, sabendo que Ele controla as situações, ainda que isso não pareça ser simples. E aí entra o terceiro ponto. O terceiro ponto é, nós precisamos também reconhecer as nossas falhas. Porque às vezes, num relacionamento, nós machucamos e somos machucados, mas a gente só lembra que nós fomos machucados. E muitas vezes a gente se esquece que a gente também machuca. E esquece que, às vezes, o nosso formato de machucar é diferente do outro. Às vezes um machuca falando palavras destrutivas. O outro machuca mantendo um silêncio. Às vezes um machuca fazendo uma atitude muito errada. Às vezes o outro machuca não fazendo uma determinada atitude que deveria fazer. Não cuidando, não sendo bondoso, não atuando, não colaborando, deixando o outro passar por uma dor que ele não precisava de propósito. São muitas as possibilidades, então nós precisamos também reconhecer as nossas falhas e pedir perdão a Deus. E escolher o perdão e não a amargura, ou seja, entregar essa situação ao Senhor e dizer, Senhor, eu fui traído, eu fui machucado, desrespeitado, fulano me ofendeu, fulano me tratou mal. Minha vontade, Senhor, é fazer assim, assim, assim com fulano. Minha vontade é fazer picadinho dele, mas, Senhor, isso não é o caminho. Então, eu entrego para o Senhor isso e me ajuda, Senhor, a perdoar essa pessoa. Me ajuda, Senhor, a viver conforme o Senhor deseja. E entra o quinto ponto. Continue escolhendo perdão. Porque qual é o ponto? Você toma a decisão para perdoar alguém, por exemplo. E aí, na próxima vez que você enxerga aquela pessoa, você ainda sente um negócio esquisito. Ah, você perdoou ou não perdoou? Você perdoou? Mas você esquece que a vida não é tão linear. Então a gente continua tomando a decisão de continuar a perdoar. Então fulano fez algo que machucou a sua reputação, por exemplo, te prejudicou, falou mal de você, ou fez algo destrutivo contra você. Você perdoa, você toma a decisão, eu vou perdoar. Mas aí você vai ter uma oportunidade de falar mal dele de volta. Mas aí você tomou a decisão de perdoar, você continua tomando a decisão, não vou continuar. E não fala mal dele, vai em frente. Você tem a possibilidade de fazer uma vingancinha, você não faz a vingancinha, você segue em frente. E enquanto isso, Deus vai tratando o seu coração e vai lidando com as suas situações. E entra o último ponto, que é o seguinte: perdoar significa evitar o constrangimento do outro, por exemplo. Não querer humilhar o outro. Mas humilhar e machucar não são apenas coisas que podem ser geradas de alguém que não perdoa.
Você pode escolher, por exemplo, ignorar essa pessoa. Isso não é bom. Nós precisamos aprender a perdoar, entregar para o Senhor. E aí, um ponto importante, perdoar não significa que a relação que se tinha, ela vai voltar como se nada tivesse acontecido. Isso não é verdade. Em alguns casos, isso vai significar o fim da sociedade, o fim do casamento, o fim da amizade. E tudo bem. Por quê? Perdoar não é reconciliação. Perdoar não é voltar a ser amiguinho. Perdoar é abrir mão do senso de vingança, de machucar o outro, de fazer o outro sofrer, entregar e deixar que Deus cuide da situação. Até porque, às vezes, o que a pessoa fez, aquilo tem consequências. E Deus vai saber lidar muito melhor do que você e eu com as consequências e com aquilo que aquela pessoa fez. Nós precisamos aprender a perdoar. Porque se nós não escolhermos o perdão, nós escolheremos a amargura. E ela nos envenena, ela nos mata. E nós queremos escolher viver sem amargura. Então precisamos escolher viver perdoando e aprendendo a perdoar. Mas não é só perdoando e aprender a perdoar que devemos fazer. Nós também devemos aprender a pedir perdão. Nós também precisamos pedir aos outros o perdão deles. Como fazer isso? Semana que vem a gente mostra no próximo vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.